Do Caio Junqueira e, claro, o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Você acompanhou aqui com a gente durante a programação da CNN. Julgamento sobre a soltura de André do Rep, que foi suspenso e será retomado amanhã, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Mas já foi formada a maioria na corte. O entendimento é de que o chefe do PCC deve voltar para a cadeia. O Galton Sé também acompanhou esse julgamento com detalhes. Galton, traz então um resumo para a gente, porque esse cenário já era um cenário esperado e o que mais a gente também pode destacar é que foi uma sessão cheia de recados ao presidente do Supremo Tribunal Federal, não? Exatamente, Carol. Pois é, placar do momento então está em 6-0. Os 6 ministros que votaram hoje foram sim a favor de manter a prisão preventiva de André do Rep durante essa sessão, que, como você bem disse, foi suspensa hoje e volta amanhã, então, com o voto da ministra Carmen Lúcia. Inclusive, como você bem disse, ministros que nesses votos mandaram recados claros, principalmente ao presidente da corte, Luiz Fux, que revogou a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que foi o responsável por soltar. Ou seja, apesar de seguir o ministro Luiz Fux na decisão de se manter a prisão preventiva, mandaram recados claros ali, justamente pela forma como foi feita essa revogação. A ministra Carmen Lúcia disse ali que é preciso um amparo legal e regimental para revogar decisões de colegas. O ministro Edson Fachin, ele foi mais suave, ele disse o seguinte, que o presidente do Supremo Tribunal Federal ele pode revogar decisões monocráticas de colegas da corte, no caso em que a monocrática, por exemplo, for contraditória às jurisprudências do tribunal. Disse a seguinte frase, abre aspas, cabe ao presidente manter a coerência e uma orientação a todos os membros do Poder Judiciário que corresponda a uma orientação majoritária do tribunal. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele classificou ali essa revogação como atípica e indesejável, quando um colega sobrepõe, então, a decisão ao outro colega e, nesse caso ali, de não observância de jurisprudência consolidada com implicações para a ordem pública, aí sim ele vê que seria, então, uma exceção para revogar. Bom, o ministro Luiz Fux, presidente da corte, foi ele quem abriu a sessão hoje com o voto, fez um voto extenso e bastante intenso, inclusive fez ali um breve histórico, então, de quem é André do Rep, disse que ele ficou foragido por 5 anos, foi preso por tráfico de drogas com 4 toneladas de cocaína, disse que para ser preso ali teve um gasto altíssimo do dinheiro público e que agora, com essa soltura que ocorreu no sábado, ele fugiu imediatamente, apresentou ali um endereço falso e aí o presidente da corte, Luiz Fux, disse o seguinte, pelo fato dele ter apresentado o endereço falso. André do Rep debochou da justiça, repetiu essa frase mais de uma vez em um tom crítico. Aí Toffoli ele disse que é importante sim essa análise que ocorre e começou a ser julgada lá no Supremo Tribunal Federal, justamente para evitar ali que se liberem milhares de presos que estão na mesma condição de André do Rep. Ele disse que após a soltura, centenas de outros réus entraram, inclusive com habeas corpus, buscando então essa liberação, seguindo ali o artigo 360 do Código de Processo Penal, que foi o responsável por soltar André do Rep. O ministro Luiz Fux disse o seguinte, que o juiz ele pode sim revogar a prisão preventiva, mas que deve haver um motivo, disse que foi algo excepcionalíssimo ele ter revogado a decisão de um colega da corte, inclusive trouxe ali alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal para tentar respaldar essa decisão dele. Vamos ver então um trechinho do que disse o presidente da corte, ministro Luiz Fux. Muito mais do que 11 juízes, somos um só tribunal, sobre o qual recai a gravíssima responsabilidade da guarda da Constituição Federal. É através da justa posição entre nossas diferentes visões que construímos soluções mais justas para os problemas coletivos. Vamos chamar nosso time de analistas para essa conversa, Thaís Arbex, Yuri Pita e Fernando Molica. Vamos começar com ele, lá do Rio de Janeiro, Fernando Molica. Molica, o grande debate sobre o Supremo Tribunal Federal neste século é o excesso de decisões isoladas, fazendo com que sejam 11 Supremos e não apenas um Supremo. A gente fala bastante sobre isso, inclusive, aqui no Expresso. Permita-me, antes de concluir minha pergunta para você, mostrar, inclusive, esse dado que está no site do Supremo Tribunal Federal. Vamos mostrar a imagem ali. Neste ano de 2020, o Supremo Tribunal Federal tomou 78.560 decisões, das quais 14.045 foram colegiadas
e 64.515 foram monocráticas, né? O que corresponde ali mais ou menos 82% do total. Fernando Mollica, o Luiz Fux nessa gestão sinaliza no voto, principalmente dele, pelo menos uma crítica, ainda que meio ali erudita, sobre isso, né? Sobre esse fato de serem 11 Supremos. Será que ele vai conseguir mudar esse cenário durante esses 2 anos de gestão e fazer que o Supremo Tribunal Federal seja, de fato, um colegiado? Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, o que chama a atenção, 78 mil decisões tomadas ou no plenário, ou tomadas monocraticamente, ou na turma, mas 78 mil decisões num ano por uma Suprema Corte é um número muito alto. É algo que demonstra que é preciso revisar esse processo, porque não dá para a Suprema Corte, em tese, uma Corte Constitucional, ficar resolvendo problemas tão pequenos como esse número demonstra. Agora, é uma tentativa do Fux, agora é muito difícil, porque cada um gosta de ter poder. Aquela ideia, você até citou outro dia, né, que seriam 11 ilhas, né? O Supremo se transformou num arquipélago formado por 11 ilhas. Então, essa ideia de acabar com a decisão monocrática é bom,